A paz do Senhor, amigos e irmãos. Hoje estudaremos a lição número 10, que tem por título Atravessando a Crise com Perseverança. Deus abençoe a todos. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos falar com Deus. Curve sua cabeça onde você estiver e eleve seu pensamento até Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, para aprender da Tua Palavra, para que possamos ser melhores diante de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que não temos capacidade alguma, que nossa força e a nossa capacidade vem de Ti, Pai. Por isso, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã. Que as Tuas mãos estejam estendidas agora, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Pai. Ó Deus, que Tu possa nos ajudar, ó Deus, a sobreviver a todas as crises, Pai, que se abatem sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito venha guiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, ó Pai. Que nesta manhã o Senhor possa trazer a bênção para este lar, Senhor, para esta família. Que esta manhã, ó Deus, o Senhor possa levantar aquele que está fraco e fortalecê-lo, Senhor. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Fala ao nosso coração, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da nossa lição está no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os Teus estatutos. A verdade aplicada diante das crises, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Os objetivos da lição são expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia divina. O texto de referência está em Jó, capítulo 1, versículo de 8 a 12. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu ele de bens, e a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Veremos nessa lição que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó nos aconselha que em tudo devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. Nós aprendemos com Jó e com a sua vida e com a sua experiência com Deus, que independente das circunstâncias em que estamos vivendo, a nossa fidelidade tem que estar em nós, em nosso interior. Devemos ser fiéis a Deus independente das circunstâncias, porque não sabemos qual o propósito daquilo que está acontecendo, mas sabemos que no fim todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tópico 1 da nossa lição: a crise pode chegar a todos. No meio da crise atual, Satanás tem se aproveitado para causar uma inquietação altamente negativa. No livro de Jó, percebemos que o sofrimento é inesperável e a crise é democrática. A crise causada pela pandemia tem afetado a todos indiscriminadamente. Ricos, pobres, negros, brancos, velhos, jovens, todos têm sido afetados por essa crise, mas cada um tem uma reação diferente. Observamos pessoas que no meio da crise têm se aprofundado na busca ao Senhor, porém também observamos pessoas que têm se afastado. Nós precisamos da comunhão com os irmãos. A comunhão na igreja é muito importante. Há uma ilustração que mostra que o pastor visitou um homem que tinha se afastado da igreja, e ao chegar na casa daquele homem, conversando, o homem falou: não, eu estou tranquilo, porque continuo na presença de Deus, eu oro,
eu envio meu dízimo à igreja, os irmãos trazem a ceia para mim, porém eu estou bem aqui, eu estudo a Bíblia, eu estou com Cristo. Enquanto estavam conversando à frente de uma lareira, uma brasa, um pequeno estouro fez com que uma brasa saltasse para fora da lareira. E eles começaram a observar em silêncio aquela brasa e viram que ela foi mudando de cor, de vermelho, ela foi perdendo aquele brilho, foi se esfriando até se esfriar e apagar totalmente. Então, juntos ali em silêncio, começaram a sentir a presença de Deus e aquele homem pôde perceber que a sua vida espiritual estava como aquela brasa, apagada, apesar de dizer que estava com Cristo, apesar de dizer que estava na presença de Deus, a sua vida espiritual estava fria. Muitos nesses dias, por causa da crise, têm vivido a mesma experiência de estar esfriando espiritualmente. Tópico 1.1. Existem momentos em que Deus nos prova. Por que sofre o justo? Como suportar o sofrimento? Por meio da história de Jó, podemos resgatar valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante a adversidade. Vamos fazer aqui uma distinção entre provação e tentação. Deus não tenta ninguém, Deus prova. E a provação, ela procura extrair o melhor de nós. Já a tentação é causada pelo inimigo das nossas almas e procura tirar o pior que existe dentro de nós. A tentação procura nos levar ao pecado. Já a provação procura nos levar mais para a presença de Deus. Quem é provado precisa ser aprovado por Deus. Tópico 1.2. Deus nunca nos abandona. Frustrações e dores fazem parte da vida, mas se sentir abandonado por Deus é dor incomparável. Vamos listar aqui 3 motivos pelos quais o sofrimento pode vir. O primeiro motivo pode ser um juízo de Deus. Em Números 16:32, vemos que Natã, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e quiseram tomar o lugar de Moisés, e por isso Deus exerceu um juízo sobre eles, por causa do pecado da rebelião. A terra abriu e engoliu os 3, como algo miraculoso da parte de Deus. Isto nos mostra que o pecado pode acarretar o juízo de Deus. Deus, ele é longânimo e é misericordioso, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus pode vir trazendo juízo sobre a vida daquele que está em pecado. Uma segunda causa que pode trazer o sofrimento é a disciplina para redirecionar o filho. Devemos não nos surpreender com a disciplina de Deus, porque Deus disciplina aquele que Ele ama. Quando sofremos a disciplina, nós sofremos essa disciplina para que possamos corrigir os nossos caminhos. E o terceiro motivo é porque Deus está querendo nos ensinar algo. Já ouvimos dizer que o deserto é a universidade de Deus. Quando estamos no deserto, não temos muita coisa para nos extrair. O deserto é uma paisagem monótona. E a partir disso podemos ouvir melhor a voz de Deus e podemos também atentar melhor para a situação em que estamos vivendo. Em Oséias está escrito: e eu a atrairei ao deserto e ali farei o seu coração. Muitas vezes Deus precisa nos ensinar no meio da dificuldade para que possamos prestar atenção em Deus. Quando as coisas estão bem, muitas vezes nos esquecemos. É como se estivéssemos num shopping center, onde tudo nos distrai, as luzes, as lojas, e não podemos ouvir a voz de Deus. Então Deus nos tira disso tudo e nos coloca num lugar solitário, aonde Ele pode falar conosco mais claramente, e com isso podemos aprender de Deus. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora conheço porque ando contigo, os meus olhos te veem. O relacionamento com Deus vai se aperfeiçoando conforme as experiências que vamos vivendo com Deus. A nossa fé vem das experiências que temos com Deus. O tópico 1.3, um livro que retrata o sofrimento humano.
O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variadas formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. E a experiência de Jó fez com que ele experimentasse todas essas formas de sofrimento. Aprendemos que a prosperidade depende do nosso amadurecimento. Jó sofreu, questionou, mas no final ele percebeu que tudo estava no controle de Deus. Em momento algum, Jó deixou de ser fiel a Deus. Em meio ao sofrimento, em meio às perdas, Jó adorou a Deus e por isso Deus o exaltou soberanamente. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele foi humilhado, ele sofreu, mas no final Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é acima de todo nome no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tópico 2 da lição: significativos exemplos de fidelidade. Tópico 2.1: principal alvo de Satanás é a família. Como falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de única vez, nos esquecemos que a sua esposa havia perdido os mesmos filhos. Adiantava ser fiel, íntegro e reto? E os sacrifícios? Ela diz: amaldiçoa Deus e morre. Naquele momento de dor e de sofrimento, sua esposa perde o controle e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó compreende que a esposa está fora de si. Deus não a repreende, a compreende. Murmurar fecha a nossa mente. Adorar abre a nossa visão. Diante daquela declaração de sua mulher, diante de toda aquela perda que ela havia tido e agora perdendo também o controle emocional, Jó diz: como a louca, dizes a mulher. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal de Deus? E ainda assim Jó não blasfemou contra Deus, porque esse era o objetivo de Satanás, fazer com que Jó blasfemasse de Deus diante das dificuldades. Porém Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. O que Jó está dizendo com isso? Jó está dizendo que quando ele nasceu, ele não trouxe camelo, não trouxe bens, não trouxe filhos, não trouxe nada, ele não tinha nada. E se agora ele morresse, também não levaria nada. Isso que devemos aprender com Jó. Nós viemos para o mundo sem nada e quando deixarmos esse mundo também não levaremos nada. Não devemos nos apegar aos bens materiais. Muitos se apegam aos bens materiais e quando esses bens se vão, eles perdem a razão de viver. Muitos deixam a presença de Deus quando, pelo contrário, ao perdermos bens, ao perdermos as coisas que temos, devemos nos voltar para Deus, para que Deus nos restitua aquilo que o inimigo nos tomou. O tópico 2.2: não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus, enquanto Paulo se orgulhava em ter o seu corpo às marcas de Cristo. Jó, de igual modo, pôs o amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça. Satanás duvidava da fidelidade de Jó e desafiou a Deus, porque disse: se ele tiver saúde, continuará te adorando, mas toca na saúde dele e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó capítulo 1, versículo 11. Tópico 2.3: na crise, continue cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Salmos capítulo 31, versículo 15. Assim, o propósito de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade. Romanos capítulo 8, 28. É preciso permanecer no esconderijo do Altíssimo, na certeza de que Ele cuida de nós
ainda que atravessando um vale de sombra da morte. Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles momentos onde não tivemos saída, onde a nossa mente está conturbada, perturbada e precisa de se acalmar. Mesmo nesse momento, Deus está conosco. Clame a Deus, pede para que Deus controle a sua mente, pede para que Jesus venha fazer prevalecer a paz que Ele disse que ia dar ao nosso coração. E mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, tu verás que essa paz irá inundar o teu ser, inundar a tua vida, e a tua mente perturbada, a tua mente que está alvoroçada irá acalmar, irá ter paz, e você voltará a pensar com clareza e voltar a confiar no Deus Todo-Poderoso que nunca te abandonou, não te abandona e nunca irá te abandonar. Tópico 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Nós podemos ser fracos, irmãos, mas Deus não é. E Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. O Espírito Santo está conosco, nós somos templos do Espírito Santo. Por isso devemos ter em mente que, mesmo em meio à dificuldade, se nos voltarmos para Deus, o seu Santo Espírito irá nos guiar pelo caminho certo. Como em meio à escuridão, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não devemos nos afastar de Deus para que essa luz não se apague, porque caminhar na luz não tropeçaremos, iremos saber com certeza para onde estamos indo. Mas caminhando na escuridão, iremos tateando, podemos tropeçar e não sabemos para qual caminho estamos seguindo. Tópico 3.1. É preciso manter a confiança em Deus. Muitos pensam que os nossos sofrimentos são somente por causa do pecado. Porém, vemos com a vida de Jó e no livro de Jó que essa não é a única razão pelos nossos sofrimentos. Existem várias razões. E a razão pela qual Jó estava sofrendo era uma razão que começou lá no céu, não era nem aqui na terra. Era um desafio que Satanás tinha proposto a Deus, e Deus, sabendo e confiando na fidelidade e integridade de Jó, permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Então vemos que muitas vezes olhamos para uma pessoa que está sofrendo, olhando para uma pessoa que está em grande dificuldade, e achamos que ela está sofrendo porque está errada, porque tem pecado, ou porque fez algo errado. Mas não sabemos no mundo espiritual o que acontece. Olhando para Jó, seus amigos o acusavam o tempo todo, dizendo que ele tinha pecado, que ele deveria se arrepender do seu pecado para poder ser novamente abençoado por Deus. Porém, a razão do sofrimento de Jó era uma razão que não tinha nada a ver com a vida dele. Na verdade, tinha. Era pela inveja que Satanás tinha da integridade de Jó. Por isso, quando estivermos em sofrimento, em dificuldade, devemos manter a confiança em Deus, porque essa pode ser a única saída para o nosso problema. Tópico 3.2. Aquele que confia no Senhor não recua. Eu gosto muito de animais, eu gosto muito dos cães. E eu percebo uma coisa, que um animal, um cachorro, quando você não tem medo dele, ele é tranquilo com você. Ele vem perto de você e não te ameaça. Porém, se você está com medo do cachorro, ele percebe esse medo em você e ele interpreta isso como uma situação perigosa e ele vai te atacar. Eu lembro uma vez que nós tínhamos uma cachorrinha, uma cadela, e ela nunca tinha mordido ninguém. Ela era uma cadela tranquila, calma, lidava bem com crianças, e um menino se aproximou dela e pediu para colocar a mão nela. E eu permiti, porque ela nunca tinha demonstrado agressividade, só que ele veio para colocar a mão nela com medo, ele estava muito temeroso, e quando ele se aproximou dela, ela avançou nele. Então,
Em meio à dificuldade, em meio à crise, não devemos demonstrar medo, porque Satanás não sabe o que nós pensamos, mas se nós demonstramos medo, aí ele aumenta a carga, ele aumenta o peso daquela tribulação, para que você, pressionado pelo sofrimento, pressionado pela dor, venha se afastar e deixar de confiar no Senhor. Muitos, ao aceitarem Jesus, iniciam uma vida tranquila, uma vida de adoração a Deus, uma vida de buscar a Deus, mas ao primeiro problema que acontece, ele deixa de confiar em Deus e volta atrás da sua decisão. Porque ele pensa assim, eu era mais tranquilo quando não servia a Deus, eu não tinha problemas. Na verdade, ele tinha os problemas, só que agora, ao estar com Deus, ele pensa que Deus tem que resolver todos os problemas dele imediatamente, e não é assim. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila, onde não haveria problemas. Ele prometeu sim, no mundo vocês vão ter aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, e esse bom ânimo é que nos leva a confiar em Deus e continuar nossa caminhada, mesmo estando difícil. Porque se pararmos, uma coisa vai ser muito pior. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e recua é como a porca lavada que retorna ao seu espojadouro de lama. É como um cão que vomitou e se deita sobre aquele vômito. Por isso devemos tomar cuidado, irmãos, em confiar em Deus somente, não recuar, porque o recuo demonstra medo. E o Satanás, vendo que você tem medo dele, vai aumentar o seu ataque a você e você vai viver situações cada vez mais difíceis. Mas se você demonstrar confiança em Deus e toda vez que ele te atacar, você se voltar para Deus e entregar nas mãos de Deus a tua dor e o teu sofrimento, ele vai desistir de você, porque o ataque dele, o sofrimento, te aproxima de Deus. E é isso que ele não quer. Ele quer te ver distante de Deus. Por isso, fique firme, permaneça confiando no Senhor e não recue diante das dificuldades, mas avance. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Assim diz o Senhor. Tópico 3.3. É preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por ele dava testemunho da sua vida de integridade. Você deve ter se perguntado ou estar se perguntando por que Deus permite que as pessoas sofram. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Uma razão que eu posso te dizer: o sofrimento ele traz experiências que vão te trazer esperança e que vão trazer confiança. O sofrimento ele faz parte de um aprendizado. Mas Deus poderia intervir que as pessoas não sofressem. Mas as leis são iguais para todos. As leis naturais, as leis dos homens são coerentes e iguais para todos, tanto para os bons quanto para os maus. E você pode se perguntar por que o bom sofre? Se Deus fosse intervir em todas as coisas que acontecem na terra com o homem, nós seríamos apenas marionetes na mão de Deus, seríamos apenas um boneco na mão de Deus, sem vontade própria, porque não haveria sofrimento. Deus não pode intervir em tudo. Imagine só uma pessoa sendo atropelada e pedaço de braço para um lado, pedaço de cabeça para o outro, todo quebrado, e as pessoas chegam perto e olham aquilo e perguntam: morreu? Aí, não, espera um pouco, vamos ver, se for crente daqui a pouco vai juntar tudo aí, vai levantar e vai sair andando. Não é assim. Existem as leis e bênçãos que são comuns a todas as pessoas. O sol nasce para todos, a chuva e as tragédias vêm para todos, porém, existem as bênçãos espirituais. Essas sim são dedicadas somente àqueles que confiam no Senhor, somente àqueles que creem no seu nome, somente àqueles que se entregaram
entregar as suas vidas na mão dele. Para esse existem bênçãos especiais. Nós estaremos protegidos em todas as situações e saberemos que qualquer coisa que nos acontecer, elas vão acontecer e Deus vai fazer com que lá na frente você veja que aquilo foi um mal que aconteceu, mas que foi para o bem. Quando Deus deixa de nos dar uma coisa, quando Deus permite que nós passemos por algum problema, nós devemos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Quantas vezes, irmãos, você se atrasou para alguma coisa e saiu de casa até irado por ter se atrasado, por ter acontecido algum problema que te reteve por algum tempo, e ao estar no caminho para onde você ia, você deparou-se com um acidente na estrada, com pessoas mortas. Esse acidente poderia ter sido com você, mas Deus te livrou. E assim acontece, irmão, na nossa vida, em muitas e muitas vezes que nós nem sabemos. São livramentos que Deus nos dá que nós nem sabemos. E esses livramentos Deus dá para aqueles que esperam e confiam nele. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Jó, no capítulo 42, versículo 2, reconheceu que Deus era soberano e que a seu tempo resolve abater ou erguer, empobrecer ou enriquecer, tudo como lhe apraz. Deus é soberano e devemos aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Mais uma vez eu digo, Jesus no Getsemane, ele pediu ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele aquela dor e aquele sofrimento que ele já sabia que ele ia passar. Mas, no mesma oração que ele estava fazendo, pedindo isso ao Pai, ele disse: mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Se nós estivermos na vontade de Deus, irmão, não importa a dor e o sofrimento que estamos passando, o final é certo. Nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou. A conclusão, irmão, nesta lição vimos que, num mesmo contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida daqueles que confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida, e a história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Não perca no próximo domingo, iremos estudar a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, enfrentando as fornalhas da vida. Que Deus abençoe os irmãos e que vocês tenham um bom domingo na presença de Deus. Amém.